Atenção, emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1. Realmente, nada estava bem para Marcos. A última relação íntima com sua esposa foi preocupante. Ela o colocou na parede. Aquelas manchas pelo corpo que invadiam inclusive a palma de suas mãos a incomodou. Tudo começou com uma ferida que ela havia visto em seu pênis algumas semanas atrás. Karen sempre foi uma mulher curiosa e as pesquisas na internet a levou a pensar em sífilis. A de tipo primária sempre começa com a lesão em genitália e a secundária evolui para as manchas. Marcos sabia que algo poderia ser descoberto. Seguia preocupado. Afinal, foi só aquela noite de amor com aquela amiga do trabalho que o atormentava há dias. Uma ida ao posto de saúde e o resultado: teste de sífilis positivo. E agora? Será que a esposa estaria contaminada? Deveria contar o seu segredo íntimo? O tratamento deveria ser urgente e rápido, claro, porque a esposa também, que foi na unidade de saúde, e para a felicidade ou tristeza do casal, Karen estava grávida de 8 semanas. O primeiro filho do casal. Nada poderia dar errado. Quais são as infecções sexualmente transmissíveis que conhecemos? Quais são os meios de contato? Como se prevenir? Com o apoio de nossas grandes parceiras, a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal no Mato Grosso, a Rádio CPA FM Cuiabá no Mato Grosso, a Rádio PNO FM Várzea Grande no Mato Grosso, a Rádio Vale do Azul em Santa Carmen no Mato Grosso, a Rádio Interativa FM Jaru em Rondônia, a Rádio Sideral FM Borarema na Bahia, direto dos estúdios da 93 FM de Sinop no Mato Grosso, ao vivo pelo Facebook e aplicativos, para falar do tema infecções sexualmente transmissíveis, no jornalismo de Michael Diesel, produção de Marcelo Jones, direção-geral de Gelson Pondolfo, apoio técnico e locução de Dr. Júlio César de Aquino. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. Seja bem-vindo ao seu quadro de informação de saúde semanal. Sinta-se em casa, puxe uma cadeira, sente-se, aproveite, compartilhe com quem quiser e puder. Chame a família e os amigos, pois estamos começando o Vida Saudável de hoje. Programa Vida Saudável. Com certeza, doutor Júlio, estamos chegando. É sempre uma alegria estar junto com você agora na nossa rede da saúde, nesse mês de dezembro. Como já foi falado no programa anterior, da semana passada, nós estamos tratando aí das infecções sexualmente transmissíveis nesse mês, que é o dezembro vermelho, né, doutor Júlio? Tudo bem contigo? Exatamente, Diesel, tudo bem. E eu também transmito essa mesma informação a você também. Para mim é um prazer imenso compartilhar com você sempre essa oportunidade de estar aqui à frente do nosso Vida Saudável, à frente desse grupo de rádios parceiras, transmitindo para você, querido ouvinte, que nos escuta, que nos acompanha semanalmente, querendo aprender um pouco mais, querendo entender um pouco mais sobre os problemas de saúde que nos acomete aí dia a dia. Exato, então hoje com certeza muitas coisas serão esclarecidas. Você que já sofreu ou sofre com um problema desses, às vezes tem até um certo receio, um pouco de vergonha de fazer um tratamento, algo assim. Fique ligado que muita coisa vai ser esclarecida hoje, com certeza, aqui no nosso Vida Saudável, que está apenas começando. E a gente agradece a sua audiência. Agradecemos o Marcelo Jones também, que está aqui com a gente. Marcelo, que está comandando nossas filmagens aí, a nossa transmissão também para o Facebook, para quem quiser acompanhar as imagens, né? É importante, nós comentamos isso, né, Diesel, que existe também, né, a nossa matriz principal é na 93 FM Sinop. Sim. Então as pessoas podem também entrar através do Facebook e através do Instagram, do YouTube, né? Quem quiser de repente conhecer o Dr. Júlio, o Diesel aqui, é só procurar por 93 FM Oficial no Facebook ou no nosso canal no YouTube também. Exatamente. Lá que tem os vídeos disponíveis aqui do nosso Vida Saudável, ok? Mas vamos ao que interessa, doutor. Vamos começar a falar desse assunto importante, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Mas primeiro surge esse novo termo, digamos assim. Por que agora é chamado de IST
e não é mais chamado de DST, como a gente costumava ouvir sempre nos últimos anos? Perfeitamente, Dízio. Antigamente nós chamávamos então as doenças de transmissão, né, por via sexual, de doenças sexualmente transmissíveis, né? Só que existe uma situação. Quando a gente fala doença, a forma de falar doença significa uma manifestação clínica. A pessoa, ela, nesse momento, ela tem algum sintoma, algum sinal e, claro, ela vai ter uma relação sexual e ela vai transmitir essa doença. Então a pessoa mostra, através das características físicas dela, algo, né, que está mostrando que ela está adoecida sexualmente também. No caso, fisicamente, está, claro, transmitindo a doença pela via sexual. Quando nós modificamos para infecção sexualmente transmissível, né, infecções sexualmente transmissíveis, segundo a Organização Mundial de Saúde, que já usava isso aí há muito tempo no mundo, né, a gente fala então de algo que se transmite, né, que se transmite através da infecção, mas eu não apresento nada disso. Muitas vezes o meu corpo está zero, sarado. Sim. Só que o grande problema é que eu estou transmitindo, através das secreções lá, através do ato sexual, eu estou transmitindo doença. Então, infecções sexualmente transmissíveis é o termo, né, a nomenclatura melhor que foi adotada no Brasil a partir de 2016 com uma resolução do Ministério da Saúde. Ok, doutor. Seguindo, a gente precisa saber também como que estão os números das ISTs no Brasil, para a gente ter uma noção de como é que está toda essa situação. Inclusive, eu vou mais além, viu, Dízio? Segundo a organização... No mundo também? No mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, olha só, existe, né, eles transmitiram uma nota, eles soltaram uma nota em 6 de junho de 2019, tá bem atual essa nota, dizendo o seguinte: 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis curáveis, ou seja, isso é bom, né? Curáveis. Claro, com certeza. Né? Entre pessoas entre 15 e 49 anos. Outra coisa também que eles comentaram também, a OMS, é que valia esses casos novos que foram aparecendo anualmente, foram 376 milhões de casos, sendo as 4 grandes infecções mais transmissíveis aí, né? Aí inclui clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis. Outra coisa importante também desse boletim, né, é que desse grupo todo, 127 milhões de casos novos para a clamídia, né, no ano de 2016. No mesmo ano, 87 milhões de casos de gonorreia e 156 milhões de tricomoníase. E assim também 6,3 milhões de sífilis. Então, esses dados, eles nos trazem uma informação assim, impactante, porque nós temos doenças aí que já poderiam estar controladas. Mas, infelizmente, a nossa população, e digo população brasileira e mundial, acabou perdendo um pouco de medo dessas doenças, disso. Sim. E aí, por exemplo, eu já vi frases, sabe? Só pra terminar o raciocínio. Eu já vi frases de pessoas dizendo assim, doutor, eu vim tomar um remédio, um antibiótico, eu tô com gonorreia. Desse jeito. A pessoa saber o que tem, a doença, e vim só pedir um medicamento. Só quero um remédio que vai resolver. Só que o detalhe importante é o seguinte: ele toma um remédio e se contamina no outro dia de novo, e aí começa a ter a doença de novo. Exatamente. Essa doença tem resistência bacteriana, assim vai. Pois é, doutor. E como que ocorre a transmissão das ISTs? E quais são os tipos mais comuns de ISTs? Então vamos lá, isso é interessante essa pergunta, porque é o seguinte, aí nós vamos começar a entender um panorama, uma coisa, o grupo de doenças, né? A via principal, como nós falamos aí, doenças sexualmente transmissíveis ou infecções, né, sexualmente transmissíveis, é transmitida através da via sexual. Essa via ela pode ser via de sexo oral, ela pode ser a via de sexo anal e ela pode ser a via de sexo vaginal. Claro que existem algumas doenças que elas são transmitidas por outras vias, como por exemplo o caso do HIV, que nós comentamos há um programa atrás, que dizia o seguinte, que o HIV ele consegue ser transmitido pelo leite materno, né, da mãe para a criança. Portanto, a mãe que tem o vírus, que ela é portadora do vírus, é a carga viral, né? O professor explicava exatamente isso, né, como convidado. A carga viral dela está alta, ela transmite esses vírus pelo leite materno. Sim. Agora, vamos pensar que existem 8 agentes etiológicos com maior incidência nas infecções sexualmente transmissíveis. Nós falamos dos indicadores, vamos agora especificar cada um deles. Vamos falar primeiro das infecções bacterianas, né? Essas que nós incluímos aí, a clamídia e a gonorreia e a tricomoníase, que são infecções do tipo
bacterianas, né? Clamídia e gonorreia. A clamídia e gonorreia, inclusive, elas dão como sintoma disso, como um sinal importante, a secreção, né? Em que o homem, por exemplo, faz a ordenha do pênis, ele espreme o pênis e ele consegue observar saindo pus pela uretra. Aquela secreção branca, né? Que vai saindo pela uretra, depois, claro, de uma relação sexual sem o uso do preservativo. A gente vai falar sobre isso. Certo. A clamídia também... Agora, só que a clamídia, ela não vai apresentar essa característica. Na mulher, aí nós temos, então, essa secreção vaginal saindo pela uretra da mulher, né? E aí a gente, inclusive, com exame, né, fazendo uma avaliação, no caso mais direta da mulher, a gente consegue observar as duas aí aparecendo. A sífilis como tal, ela já é diferente. A sífilis é uma doença, né, de transmissão sexual, como a gente comentou, mas que o primeiro sinal dela, Dízio, é uma feridinha que acontece na genitália do homem, pode ser no pênis ou na vagina na mulher. Sim. Uma feridinha de fundo limpo, que a gente fala, que não dói, não arde, não coça, que as pessoas muitas vezes falam, eu acho que isso aí foi um machucadinho na cueca, foi um machucadinho na calcinha, né, ali no short, e aí a pessoa não liga, e essa lesãozinha, ela some, e dentro de alguns dias ela aparece de outra forma, né, que aí já é a sífilis secundária, com manchas, como nós falamos na historinha, manchas distribuídas pelo corpo, e o sinal importante são manchas vermelhas também, da mesma forma que dá no corpo, na palma da mão. Na palma da mão elas aparecem frequentemente. E na planta dos pés, aparece também. E aí, sabe o detalhe importante? Diz, a pessoa não liga, e aí essas lesões somem, aparece 6, 8 meses, 9 meses depois, e já aí evolui com uma forma muito mais grave. Problema neurológico, problema cardíaco, problema em órgãos importantes do corpo. Essas são as bacterianas. Por isso que é importante se preocupar, né? Se você tiver uns sintomas como esse que a gente está falando, procurar já o auxílio médico, né? Exato, diz. O atendimento médico. Exatamente, isso é importante. Eu vou falar rapidamente, diz. Sim, quatro infecções virais essas são consideradas incuráveis. As que eu falei são curáveis com o uso de medicamentos, são bacterianas, antibióticos. Certo. No caso dessas aqui são virais, então são incuráveis, né? A gente, por exemplo, nós vamos falar de uma que tem um tratamento, mas não tem cura. Primeiro, o papiloma vírus humano, que é, no caso, o HPV, que dão aquelas lesões no pênis e na vagina em forma de couve-flor, são verrugas, tá? E aí esse problema, ele some e, de repente, se o sistema imunológico da pessoa voltar a cair, ela vai aparecer de novo. Outro é o vírus da herpes, né, o herpes vírus, que dá como se fosse vesículazinhas, bolinhas d'água no pênis e na vagina, e quando ele vai aparecer, ele dá uma dor muito forte, uma dor, principalmente no trajeto de nervo, ele pega nervo, diz. E claro que ele é muito parecido com os primos dele, que dá, por exemplo, a herpes labial na boca, é primo desse vírus, e é primo, por exemplo, do zoster, que às vezes aparece num trajeto de um nervo, como na costela, por exemplo. E aí falar da hepatite viral, que tem uma compêndio de sintomas, e HIV, claro que a gente falou também alguns dias atrás, que dá um grupo de sintomas aí muito florescido, né? Muito grande. Bom, e como se prevenir de todas essas infecções, de todos esses problemas aí, doutor Júlio? Exato, Dízio. Hoje, o único meio para nós nos prevenirmos dessa doença, ou seja, de contato com elas, é a utilização do preservativo. É o único. Sim. Tá? Outra opção, não, doutor, mas teria outra opção de prevenir? Tem sim. Não ter relação sexual. Seja ela oral, vaginal, anal. Não ter relação. Abstinência. É uma forma de se prevenir. Não, eu quero ter relação, eu tenho o desejo físico de ter relação sexual. Então preciso usar preservativo. A utilização do preservativo é uma barreira que evita o contato com secreções, quer seja entre pênis e vagina ou outra via, né? E aí, inclusive, tem pessoas que falam, mas doutor, mas o sexo oral, inclusive com preservativo, é uma opção. Mas como é que faz isso? Corta a borracha, vamos dizer assim, e você vai colocar como se fosse uma barreira. É uma forma também. Claro que a via oral ela é um pouco mais difícil de aquisição dessas doenças, mas ela está aí também como porta de entrada. Então, e aí quando a gente fala dos dois, da proteção, nós falamos da camisinha masculina e a camisinha feminina, né? Isso é importante lembrar que existe para os dois sexos, né? Então, uma vez que a pessoa utiliza, é a única via de proteção. Doutor Júlio, e no caso das gestantes, vamos exemplificar aqui. Uma mulher, ela fica gestante, ela já sabia que ela estava com algum problema, ou ela adquiriu durante a gestação também. E aí, doutor, como é que faz nesse caso? Quais são os riscos para ela ou para o bebê?
Ô Diz, nós estamos falando, vamos falar de 3 doenças aqui, que para mim, 4 doenças, vamos dizer assim, que são grandes problemas aí. Gonorreia, sífilis, HIV e hepatite. Essas 4 doenças, se ela, uma mulher que está gestante, ela consegue passar para esse bebê, é um problema muito sério. Sim. Né? Se eu estou diante, por exemplo, da gonorreia, às vezes na hora do parto, né? Esse neném ele pode se contaminar com a gonorreia na hora que passa ali no canal do parto normal. Ele pode ter uma coisa chamada oftalmia gonocócica, Dízio. E essa é como se fosse uma conjuntivite que dá no olho e rapidamente faz uma ulceração, uma lesão no olho e cega a criança pro resto da vida. Então é um problema mais do que sério, né? Mais do que sério. Gravíssimo, muito grave, muito grave. Agora, só que aí tudo bem, a criança tá cega. Vamos pensar agora na sífilis. A sífilis, por sua vez, a sífilis neonatal, uma vez que ela invade, ela vai chegar na criança e ela vai entrar numa forma muito grave, podendo evoluir inclusive para problemas neurológicos nessa criança. O desenvolvimento cerebral dessa criança vai ser retardado, essa criança vai ter um problema pro resto da vida. Talvez não vai ter um desenvolvimento de poder falar, poder aprender as coisas na escola. Então, olha só, o grande prejuízo. Sim. Então, uma gestante que sabe que tem um problema como esse, o que ela deve fazer, doutor Júlio? Então, por isso que é importante o seguinte, a gente precisa frisar, né? Muito para nossas gestantes, que elas procurem as suas unidades de saúde uma vez que ela descubra que ela está gestante. E o médico, e claro, o enfermeiro que está lá, ele sabe que existe a triagem do pré-natal. E hoje, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante que o Brasil faz e é digno de muito respeito, né? Que é a preocupação com as nossas gestantes. Sim. Existe toda uma triagem feita. Você tem uma série de exames que você solicita antes, na realidade, assim, quando a gente já descobre que a mulher está gestante. Descobriu que está gestante, faz a primeira consulta de pré-natal e nessa primeira consulta já são pedidos os exames. E aí inclui nesse exame a pesquisa de sífilis, a pesquisa de hepatite e a pesquisa de HIV. Sem contar de outros exames, tá? Sim. Mas essas 3 que nós estávamos falando, vai nesse grupo. Depois, lá no meio do caminho, é solicitado de novo esse exame. E na hora que essa mulher vai ganhar neném, lá no hospital, é solicitado mais uma vez esse exame. Porque nesse meio do caminho ela pode se contaminar, pode ter uma relação, de repente, o esposo, de repente, ter tido uma relação fora desse momento dela, e aí trago para esse casamento, para essa gestação. E aí a gente consegue prevenir disso. É importante lembrar, também frisar, que muitos municípios, né, incluindo Sinop também, aconteceu, no caso, já está acontecendo os partos dessas crianças, partos sem essa transmissão do vírus HIV. Né? É um trabalho que está sendo feito por vários colegas médicos, digno de honrarias mesmo, por ter trabalhado dessa forma, e que evita que essas mães que são portadoras do vírus HIV, que não tem cura, evitem passar para os seus bebês. Vamos agradecer aos nossos parceiros. Sem eles, nós não estaríamos aqui fazendo o nosso Vida Saudável todos os sábados com muita alegria, sempre com muito prazer para você, ouvinte da 93. Deixa eu falar agora lá da Farmácia Economize. Mandar um abraço ao Jamerson, toda a equipe da Farmácia Economize, atendendo você nessa manhã de sábado. E olha, chegaram 2 produtos que estavam sendo muito pedidos lá na Farmácia Economize. Um deles é a mamadeira soft. Ela tem um frasco de 100% silicone da Cuca. Tem à sua disposição lá, viu? E também tem o inalador portátil da Multilaser, com a bolsa para guardar e transportar também, tá? Então adquire esses produtos lá na Farmácia Economize. E tem ofertas especiais para o Natal. Fralda Mami Poco, vários tamanhos, a R$ 16,99 o pacote para comprar para o seu filhão, para sua filhona. Tem leite Nestogeno 1 e 2, a lata de 800 gramas, aquela maior, né? O leite Nestogeno 1 e 2 saindo a R$ 34,99. Não para por aí não, tem mais ofertas especiais. Tem o ômega 3 de qualidade, só R$ 9,99. Biostratos no banho de creme, né? Tem o banho de creme, tem o tutano e o umectante e antiqueda de R$ 49,99 por R$ 34,90. Ele tem nas diferentes fragrâncias, digamos assim, né? O Biostratos banho de creme tutano, umectante e antiqueda de R$ 49,99 está saindo por apenas R$ 34,90 na Farmácia Economize. E repelentes também a partir de R$ 10, uma grande variedade de repelentes na Farmácia Economize. Lá é sempre mais barato, você sabe disso, né? Fica na Avenida André Maggi, em frente ao Machado Econômico. Doutor Júlio?
Ô Diz, inclusive, tem alguns dos nossos ouvintes aqui, o pessoal como a gente falou no começo, né? O pessoal da formatura agora, do pessoal da medicina. Opa. E os nossos amigos acadêmicos estão acompanhando aí pela rádio. Pela 93, né? 93, um abraço e a gente deseja sucesso de coração. Um abraço especial, né? Um abraço especial a esse pessoal que está se formando agora, né? Com certeza. Aí, né? Um abraço especial a todos os nossos amigos formandos aí. Bom, antes de passar para as perguntas, vamos falar também do nosso outro grande parceiro, que é a ProSaúde. Mandar um abraço a Rose, toda a equipe lá da ProSaúde, né, o pessoal que atende você com todo carinho. A loja onde você encontra produtos orgânicos, produtos de qualidade para você, né? Você que quer produtos para uma alimentação saudável, tem lá na ProSaúde. Tem lá os cereais também, os grãos para você adquirir, para ter uma alimentação muito mais saudável, uma vida saudável, né? Essa é a verdade. E agora tem um produto que é um sucesso também, que é o Trimera. Você já ouviu falar no Trimera? Chegou um novo lançamento tão esperado, o emagrecedor do futuro, é o Trimera, com manual para potencializar redução, suplemento alimentar, e são 3 tipos de cápsulas que atuam para acelerar o metabolismo, combater celulite, gordura localizada, melhorar o trânsito intestinal, previne doenças cardiovasculares, promove equilíbrio hormonal, combate diabetes, previne envelhecimento, reduz colesterol, desintoxica o organismo, auxilia no equilíbrio do peso, promove saciedade, reduz o apetite, previne também o acúmulo de gordura no fígado, melhora o seu sono, vai reduzir o seu estresse, combate a depressão, controla a ansiedade, melhora o humor e diminui também a sensação do cansaço. Quer adquirir o seu Trimera, esse produto excelente? Você encontra na ProSaúde, a ProSaúde que fica na Rua das Nogueiras, número 953. E nesse final de ano também, você que quer saborear aquele delicioso panetone, chocotone, mas não quer abrir mão da sua dieta, você pode adquirir aí o chocotone integrais, os panetones também, diet, low carb e sem glúten. Experimente e se surpreenda com o sabor. E você pode fazer o seu pedido pelo 99925-4247, 99925-4247, ou vá até a ProSaúde, na Rua das Nogueiras, ali pertinho da rodoviária. Esse é o endereço. Seguindo o nosso Vida Saudável dessa manhã de sábado, doutor, vamos lá, vamos para as perguntas? Vamos embora. O Marcos de Sinop perguntou, doutor, a candidíase é uma infecção sexualmente transmissível? A pergunta dele. Ô Diz, então, é importante a pergunta do Marcos. Um abraço especial a você, Marcos, pela oportunidade. Inclusive, né, bate com nossa historinha também, um Marcos da historinha, né? Sim, sim. Um abraço especial, coincidência. Ô Diz, é uma dúvida muito grande que as mulheres, inclusive, têm, né? Porque as mulheres, muitas vezes, são as portadoras da candidíase. O homem, ele vai ter, às vezes, a candidíase, mas o que acontece? Os sintomas são muito sutis, né? Na região genital do homem, às vezes vão aparecer coceirinhas na região da glande, algo que, assim, como se fossem pequenas bolinhas, mas coisa muito simples. Da mulher, muitas vezes aparece a secreção, né? A mulher, ela vai aparecer uma secreção vaginal, assim, como se fosse leite coalhada, sabe? E aí que vai coçar bastante. Geralmente, assim, a literatura mostra que não tem transmissão de um corpo para o outro, né, de forma sexualmente transmissível. A não ser que os dois tenham um sistema imunológico muito limitado, muito fraco, vamos dizer assim, que aí de repente pode fazer essa transmissão. Mas geralmente não. Inclusive as pessoas falam assim, os parceiros, né? Quando a mulher, por exemplo, começa o tratamento, doutor, eu tenho que levar, então, essa pomada que eu vou tratar, que é uma pomada vaginal local ali, né? Eu preciso levar para meu esposo fazer o tratamento? Não, geralmente não, né? A não ser que ele apresentar alguma sintomatologia. Então, assim, é muito pouco frequente. Não vejo possibilidade da gente considerar a candidíase como uma doença sexualmente transmissível, não. Seguindo aqui com as perguntas, doutor, a Marta de Sorriso mandou através das redes sociais, ela perguntou, anticoncepcional previne as ISTs? Depende do anticoncepcional. Muito obrigado pela pergunta, Marta. Obrigado, pessoal. Um abraço especial ao pessoal de Sorriso, viu, Dizio, que nos acompanha. Boa audiência, né? Sorriso também, né? Sorriso, Lucas do Rio Verde. Vera, né? Feliz Natal, um abraço Exatamente. Também. A 93, Santa Carmen também, um abraço a todos. Pessoal, realmente a 93 chega em vários lugares. E também os amigos aqui de Sinop, do Alto da Glória, do Camping Clube, toda a região aqui ligada com a gente, né? Exatamente, Dizio. Então, como a Marta pergunta, anticoncepcional previne doenças sexualmente transmissíveis, infecção sexualmente transmissível, né? Marta, o negócio é o seguinte, temos que entender uma situação.
Quando a gente fala de anticoncepcional, nós temos que pensar também na camisinha. A camisinha é o preservativo masculino e feminino, também é um anticoncepcional. Ele é o principal, é o cabeça, é o bambambam, vamos dizer, da história, que previne as doenças sexualmente transmissíveis, ou as infecções sexualmente transmissíveis. Ele é o cabeça. É um método chamado método de barreira. Evita, então, o contato entre as secreções e, claro, suas contaminações. Agora, os anticoncepcionais não é somente esse. Nós estamos falando, por exemplo, das pílulas, né? Os comprimidos, né? À base de hormônio para evitar a gravidez. Olha o nome, para evitar a gravidez. As injeções para evitar a gravidez. O DIU, por exemplo, o DIU que é o dispositivo intrauterino que é colocado dentro do útero da mulher para evitar a gravidez. Nenhum desses evitam doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível. Não evita. Então, se você quer se proteger e evitar, por exemplo, que você pegue uma infecção sexualmente transmissível, você deve usar preservativo. Essa é a dica. Importante. Ô, doutor, chegou mais uma pergunta agora da Aline, daqui de Sinop. Ela pergunta, doutor, a herpes transmite pelo beijo? É a pergunta dela. Muito legal a pergunta da Aline também de Sinop. Um abraço especial a você, Aline. Odísio, no caso da herpes, né, nós temos vários tipos de herpes, né? Tem um herpes genital, esse sim é transmitido através do contato sexual. Claro que se a mulher ou o homem, vamos dizer assim, tiver, na hora, o detalhe importante é esse. No caso da herpes, assim, ó, aparece a vesiculazinha, né? Começa a dar dor na região próxima ali da vesiculazinha, a bolinha d'água, essa bolinha estoura. Se a pessoa tem contato direto com essa bolinha, com essa secreção que está saindo desse líquidozinho, né? Essa pessoa vai se contaminar. Se, por exemplo, se ela tem uma relação, por exemplo, sexo oral, ou seja, a boca na região vaginal, ela vai então pegar o herpes genital na região da boca. Agora, claro que existe o herpes também labial, que é diferente. O herpes labial é chamada doença do beijo. Sim. Ele é transmitido através de contato de boca a boca. Certo. Sempre quando a vesiculazinha estoura e a pessoa, no caso, tem contato de boca, né? Ou seja, tem a secreção. Agora, claro que existe outros tipos de herpes também. A gente falou dos zósteres alguns minutos, né, o Dízio? Chamado, né, que é aquele que geralmente tem um trajeto do nervo. Ele vai dar, por exemplo, na região do trajeto da costela ou próximo da região sacral, ou seja, próximo ali da coluna. Esses também, se a pessoa tem contato, é transmitível também. Então, o herpes tem vários tipos. Agora, o detalhe importante, falando do herpes, ô Dízio, não tem cura, tá bom? Importante essa informação. Exato, nós estamos falando de vírus, não tem cura. Ela teria um controle ou é uma coisa que não tem como controlar? Exato, Dízio. É o seguinte, assim, a pessoa tem o vírus, pegou o vírus, quer seja por transmissão sexual ou do beijo, pegou pelo beijo e tal, tá com o vírus aí. Esse vírus, ele adormece no trajeto do nervo. O sistema imunológico baixou, a pessoa ficou debilitado de forma imunológica, ele, aparece. A pessoa passou nervoso, ele aparece. Certo. E aí nessa hora ele aparece, ele vai vai cumprir todo o seu trajeto ali de manifestação, a pessoa vai ficar alguns dias com a lesão e ele some como se nada tivesse acontecido até aparecer de novo. Muito boas as informações, mas a gente já vai chegando aqui ao final do nosso Vida Saudável, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Daqui a pouco tem a Elaine, o Anderson, a galera aqui do Dose Dupla. Daqui a pouquinho, Dose Dupla na 93. E agora, pra gente fechar em grande estilo o nosso Vida Saudável de hoje, com aquele momento especial, aquela mensagem feita de coração pelo nosso amigo Dr. Júlio, que está aqui com a gente e já está com Receitas para a Vida na mão aí também, né, doutor? Exatamente, né? O Receitas para a Vida que começou na rádio e depois virou livro, né? Legal, claro que, né? Tá aqui na minha mão também. Então, lembrando sempre, né, Dízio, para você que quer adquirir o Receitas para a Vida, entra no Instagram do Dr. Júlio, juliocazé.med, fala, certo, eu quero o meu Receitas, e aí a gente vai dar toda a informação necessária para que você possa adquirir seu livro também. Ok, então, um grande abraço, obrigado mais uma vez, foi um prazer estar contigo, doutor Júlio, e agora eu vou deixar para você trazer essa mensagem especial para a gente fechar aqui o nosso Vida Saudável. Quer deixar um recado para os ouvintes antes de fechar, doutor? Um abraço especial, cuidem-se muito, né, que isso é muito importante, e sempre a gente vai agradecer a oportunidade de vocês nos permitir entrar na casa de vocês. Estamos terminando o ano, né, Dízio? Exatamente. Que o ano que vem, ano 2020, nós tenhamos mais Vida Saudável sempre com você, junto conosco. Bom, para fechar então o nosso Vida Saudável, é hora de Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida.
E agora José? E agora Josés? E agora Marcos, Cláudios, Ângelas, Marias, Doroteias e Genovevas? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Vocês que viviam uma vida de prazeres, cheia de festas, amores e sabores, usando o corpo, praticando sexo, sem pensar em consequências e valores. Desculpem, Josés, Marcos e Doroteias, expor a vossa intimidade, sem autorização de exposição, sem pudor, era preciso dizer, não dava para olhar sem se mexer. José agora. A IST chegou bem na hora, no auge do prazer, e não deu nem para correr. As manchas já tomam conta do corpo, a secreção peniana assume um papel protagonista, arde para fazer xixi, febre veio sem pedir. Não se sabe o que fazer, Doroteia, a gravidez que chegou no momento não presumido, em um amor que foi dividido. Entre o João e o Carlos, amores que não eram correspondidos. Filho de quem será esse menino? Doente, será que estará? O sexo sem proteção traz doenças, seja anal, oral ou mesmo vaginal. É preciso se cuidar se não quiser pegar. As camisinhas, os condons, masculino e feminino para os avós e os meninos, e servem para bloquear. E agora? O agora. Será sempre o agora. Na hora do prazer, muitos não pensam no querer, só querem o sexo aproveitar, mas é preciso se cuidar. Aproveite, curta, goze de amores e amores, só não esqueça dos pavores que podem forma de marcas ficar. Sífilis, gonorreias, cancro, AIDS, hepatite, clamídia, tricomonas, uma ou todas na mesma sintonia, podem ao corpo chegar e certamente o indivíduo debilitar. Um dia ou hoje mesmo aprenderás ou entenderás que com esse T não se brinca, ou até mesmo sexualmente se brinca. Mas, se com proteção pensar, para quando idoso chegar, tem algo a ensinar do que se foi, e mesmo com o neto voltar, perguntará. E agora, José? Sempre será o agora. O amanhã é outro dia ou noite. Assina Júlio César Marques de Aquino, com agradecimento ao eterno Carlos Drummond de Andrade pela inspiração no escrever para o Receitas para a Vida. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.